Como é que se fala aos jovens hoje em dia? Como estavas a dizer, há diferenças no tempo, talvez há diferenças de há 14 anos. Como é que se chega aos jovens hoje em dia? Digamos que o chegar aos jovens hoje em dia será exatamente igual à altura em que se chegava aos jovens há 14 anos atrás. Simplesmente também há aqui um facto que é, na altura, em termos pessoais, por exemplo, era eu muito jovem, nesta altura sou também jovem, mas com mais 14 anos. Portanto, já faz alguma diferença, até porque a participação num projeto desta natureza também, em termos pessoais, contribui, por assim dizer, para uma análise e uma evolução na forma de pensar e de abordar as questões da juventude. Bem-vindos a mais um programa. Hoje temos em estúdio Décio Santos, presidente da Agiter, entidade responsável pela organização do concurso Angra Rock em parceria com o município de Angra do Heroísmo. Décio, obrigada pela tua presença aqui nos estúdios da Vitec. A Agiter é responsável pela organização do Angra Rock, mas não só. Vamos ter já a oportunidade também de falar sobre outros eventos. Mas a associação completou há pouco tempo 14 anos. Recuando um pouco no tempo, 2003, quais foram as principais motivações para a criação desta associação? Olá Sónia, muito obrigado a ti e naturalmente também à Azores TV pelo convite para aqui estar e falar um pouco da Agiter e daquilo que nós temos feito nos últimos tempos e conforme o teu repto agora recente, nos últimos anos, por assim dizer. Bem, recuando a 2003, um ano que vai já um pouco longínquo no tempo, de facto os objetivos naquela altura, no fundo, eram aqueles que são hoje, apesar de que a forma de responder a esses desígnios foi sendo também alterada em função do tempo, portanto, e também em função da maturidade institucional da nossa entidade. Digamos que, desde logo, o objetivo foi sempre, portanto, nesta altura, por assim dizer, contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade, contribuir para o desenvolvimento portanto, da nossa sociedade, tendo em conta o desenvolvimento e a integração daqueles que serão e são sempre os maiores atores, por assim dizer, desse desenvolvimento, que são naturalmente, portanto, os jovens e a classe e a faixa etária mais, as faixas etárias mais juvenis, por assim dizendo. Portanto, e digamos que é um objetivo que não se alterou, portanto, e a verdade é que, passados já há alguns anos, mantemos-nos fiéis a estes objetivos, que são, no fundo, integrar os nossos jovens e, acima de tudo, contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade. Mas em 2003 havia falta de associações do género aqui na Ilha Terceira? Sem dúvida. Portanto, o movimento associativo juvenil era, nessa altura, praticamente inexistente. Portanto, de acordo com o âmbito que nós passamos a atuar. Portanto, naturalmente existia movimento com outras características. Agora, em matéria de associações juvenis, por assim dizer, a verdade é que era algo um tanto ou quanto inexistente e nós partimos precisamente dessa necessidade e desse objetivo, tendo em conta que existia um amplo caminho e um amplo território por explorar, por assim dizer. E a equipa que está contigo e a equipa que nesta altura, em 2003, estava contigo, é a mesma? O núcleo duro mudou? Houve alterações? Naturalmente que muitas alterações foram existindo, até porque nessa altura, e de facto, eu sou um
membro da associação desde o primeiro dia, por assim dizer, mas de facto a verdade é que nessa altura eu era, por assim dizer, na altura que nós começamos, o membro mais novo. Neste momento sou o membro mais velho, ou seja, existiram profundas alterações nessa equipa. Eu fui-me mantendo, por uma razão ou por outra, sempre, portanto, a acompanhar o projeto e, acima de tudo, numa fase inicial, contribuindo para o seu desenvolvimento e, neste momento, acima de tudo, também contribuindo, por assim dizer, para a sua maturidade e também para que possa, em breve, passar o testemunho e na altura em que a associação estará completamente entregue a uma nova equipa, por assim dizer. Mas o que é que a mantém e o que é que também a diferencia de outras associações? Naturalmente, há umas que são criadas e depois não vingam, não é? E esta tem-se mantido, já são 14 anos, já é um número considerável, não é? Exatamente. Portanto, 14 anos, de facto, não são 14 dias. O que mantém este projeto tem sido também o espírito, portanto, da grande quantidade de pessoas que, ao longo dos tempos, de uma forma ou de outra, foram contribuindo para esse facto e, acima de tudo, também partindo do princípio que continuam a existir necessidades associadas ao papel que uma instituição como essa pode desempenhar na sociedade. Portanto, e a questão é essa. Portanto, o segredo passa precisamente por aí, por um trabalho constante, com preocupações constantes, e, acima de tudo, um trabalho que tendencialmente pretende sempre ser sustentável em vários domínios e fazer sentido. Portanto, o que é que a distingue das outras? Eu penso que, acima de tudo, o seu carácter genérico, uma constante preocupação em responder e ir acompanhando os desafios que os tempos vão trazendo, não é? E também, no fundo, ir dando respostas às necessidades, não é? Apostando num conjunto diversificado de iniciativas, tendo em conta as necessidades e de forma não conservadora. Ou seja, nós temos sido, desde o primeiro dia, uma instituição com uma capacidade de se renovar relativamente às suas formas de atuação, se reinventar. Portanto, eu penso que aqui esse será o segredo. O que é que a distingue das outras? De facto, diga-se de passagem, há também, felizmente, neste momento, 14 anos depois, nós já não estamos, felizmente, sozinhos neste panorama, portanto, na Ilha Terceira. Há, de facto, várias outras instituições que têm vindo a desenvolver também um ótimo trabalho em outros domínios. Portanto, neste momento, somos, as entidades que trabalham na área da juventude, somos um conjunto bastante diversificado e isso é, naturalmente, muito, muito positivo e nós, da nossa parte, ficamos sempre imensamente felizes por ter contribuído de alguma forma para o desenvolvimento deste movimento e, naturalmente, tudo fazemos também para apoiar as outras entidades sempre que é necessário. Décio, como é que se fala aos jovens hoje em dia? Como estavas a dizer, há diferenças no tempo, notas já diferenças de há 14 anos. Como é que se chega aos jovens hoje em dia? Digamos que o chegar aos jovens hoje em dia será exatamente igual à altura em que se chegava aos jovens há 14 anos atrás. Simplesmente também há aqui um facto que é, na altura, em termos pessoais, por exemplo, era eu muito jovem, nesta altura sou também jovem, mas com mais 14 anos. Portanto, já faz alguma diferença, até porque a participação num projeto desta natureza também, em termos pessoais, contribui, por assim dizer, para uma análise e uma evolução na forma de pensar e de abordar as questões da juventude. Hoje em dia, acima de tudo, naturalmente, nós falamos da forma que falávamos, no sentido em que é preciso que tenhamos a capacidade
para, com a nossa ação, com a nossa atividade, corresponder àquelas que são as necessidades dos jovens, em certo sentido. Naturalmente que existem estratégias diferentes, não é? É preciso ver que, por pouco que seja, algo sempre se alterou. Agora, em termos práticos, como é que se fala? Da mesma forma que se falava há 4 anos, simplesmente com recurso a outras estratégias, não é? Eventualmente recorrendo a outros interesses que são cada vez mais diversificados, mas a verdade é que as preocupações permanecem mais ou menos semelhantes, não é? Portanto, há diferenças, mas a forma de abordar essas diferenças também não tem que ser necessariamente tão diferente. Naturalmente, as estratégias, os interesses alteraram-se, mas isso é a história da evolução da sociedade nos últimos 14 anos, que eu penso que é de conhecimento de todos. Ainda falando naturalmente em jovens, costumas ir representar a Agiter e os Açores fora do país, não é? Em vários países da União Europeia. Como é que falas dos Açores? O que é importante para ti transmitir nesses encontros? Focaste aqui uma questão muito relevante e que para nós é bastante cara, por assim dizer. De facto, essa tem sido uma das dimensões em que a nossa instituição, em que a Agiter, muito fez por se distinguir, por perceber que existia aqui uma necessidade, que existia todo o mundo por potenciar e todo um conjunto de oportunidades por aproveitar. E de facto é verdade, nós temos vindo a desenvolver nos últimos anos esta parte uma importante atividade, importante e relevante, pelo menos na nossa consideração, em matéria de cooperação internacional. E nesse sentido, de facto, sim, nós não só temos representado os Açores em diversos palcos e certames institucionais, como temos vindo a criar condições para que os jovens da Ilha Terceira e os jovens dos Açores possam também ter essas oportunidades de participação num conjunto de atividades e certames. Como é que eu falo dos Açores? Com paixão, de forma apaixonada. Que no fundo é aquilo que motiva, por assim dizer, todo o trabalho que desenvolvemos. É uma grande e profunda paixão pela nossa terra e por considerarmos também que é fundamental e continua a ser cada vez mais fundamental potenciarmos as nossas capacidades. E aí está uma área em que muito temos evoluído. Nós, enquanto sociedade, falo aqui do caso particular da Ilha Terceira, mas de forma genérica nos Açores, os Açores nos últimos 14 anos muito evoluíram, tendo em conta essa capacidade. Um açoriano, penso que de forma genérica os açorianos e os Açores valorizam-se mais a cada dia que passa do que nunca. Que era algo que talvez há 10 anos atrás não acontecesse de forma tão expressiva. Hoje em dia é diferente. Nós temos noção que há um trabalho que foi sendo desenvolvido nos últimos anos e que começa a dar frutos. Portanto, e de facto isso é algo positivo. Muito bem. No passado mais recente, a organização do Angra Rock ficou a cargo da Agiter. Este ano o concurso completou 18 anos, já está maior de idade, e ficou marcado pela saída do seu mentor, do Hélio Vieira, e pelo novo conceito e também pela mudança do Centro Cultural para a Praça Velha. O que eu te pergunto é que conceito é este e que desafios enfrenta daqui para a frente? Muito bem. De facto, e muito bem salientaste, de facto este ano foi um ano que ficou marcado pela saída por assim dizer, do fundador, do mentor do concurso desde o seu início. E deixe-me que te diga que, de facto, o Hélio desempenhou um papel extremamente importante para que um evento desta natureza e para que um projeto desta natureza desse os passos que deu e se pudesse afirmar como uma referência a nível regional e não só. De facto, desenvolveu um trabalho de imenso relevo, o qual tem obrigatoriamente de ser reconhecido. Relativamente ao concurso e à edição deste ano, deixe-me que te diga que a alteração do Centro Cultural para a Praça Velha, no fundo, é um regresso ao passado, porque as primeiras edições do concurso decorreram exatamente na Praça Velha.
Há cerca de 4 anos a esta parte, portanto, o Hélio Vieira, também percebendo que existia a necessidade de dar, por assim dizer, um novo cunho, um novo rumo ao evento, convidou-nos para nos aliarmos a ele e à Câmara Municipal de Angra e podermos, por assim dizer, trazer alguma inovação e por assim dizer, também uma nova vitalidade ao concurso. Porque, a verdade seja dita, em tudo na vida, ao longo das várias edições, ao longo dos vários anos, vão surgindo diferentes necessidades e há sempre uma necessidade de inovar, por assim dizer, no sentido de manter o interesse de qualquer que seja a área, de qualquer que seja a questão, mas, no fundo, nesta questão em particular deste projeto. De facto, aqui a necessidade surge no sentido de contrariar algo que se vinha passando, que era o facto do concurso Angra Rock nas últimas edições estar a perder público. Nós recebermos também algumas manifestações por parte das bandas que vinham participando de que haveria a necessidade de mudar um pouco, de inovar portanto, a verdade é que nós, como tendo em conta aquela que é a nossa gênese, abraçamos, por assim dizer, esse desafio e essa necessidade e tentamos dar resposta a essa necessidade de inovar como forma de alterar o rumo que vinha então sendo vigente, ou seja, um projeto que vinha perdendo, por assim dizer, algum público também e alguma notoriedade. Muito bem, portanto, fazendo esse diagnóstico, que é fundamentalmente alicerçado nestes dois indicadores, ou seja, por um lado, as opiniões que nós recebíamos por parte dos participantes e, por outro lado, por assim dizer, a resposta em termos de notoriedade, quer seja também da própria afluência de público. Portanto, e de facto foi diagnosticada a necessidade de, naturalmente sim, portanto, reconhecer o papel do projeto e, nesse sentido, o facto de fazer todo o sentido que o mesmo se mantivesse, mas a necessidade de introduzir aqui alguns elementos de inovação. Pois bem, essa lógica ficou mais ou menos definida e como ponto assente no final da última edição, portanto da 17ª, e nós basicamente quando reunimos com a Câmara Municipal, que tem sido desde a primeira hora a primeira organizadora deste evento, ficou mais ou menos assente que haveria então essa necessidade. Mas como é que nós vamos fazer isso? Como? Qual é que vai ser o modelo? O que é que deve ser alterado? Muito bem. Uma coisa extremamente simples. Nada melhor do que auscultar quem tem interesse e quem participa e a sociedade em geral para sabermos, para pedirmos, por assim dizer, alguma orientação no sentido de perceber então que alterações é que fazem sentido. E assim foi, portanto, no final do último ano, portanto, no ano de 2016, nós fizemos um anúncio na página oficial do projeto, convidando todos os interessados para uma reunião que visava precisamente isso mesmo, debater então quais é que seriam as alterações necessárias, tendo em conta que nós estávamos a proceder então à análise do modelo e à introdução, com vista à introdução então dos aspectos de inovação. Muito bem, tivemos então uma reunião, recolhemos algumas opiniões, sugestões, outras pessoas que não puderam estar presentes chegaram-nos por e-mail e nós, juntando tudo isso,
chegamos ao modelo que entretanto foi apresentado portanto, na altura da apresentação do concurso. Fundamentalmente, nós alterávamos então a localização do concurso entre o Centro Cultural e a Praça Velha, como forma também de dar maior visibilidade, se entendeu, poder contribuir para dar maior visibilidade aos projetos, mas não só. Trazer dinâmica. Trazer alguma dinâmica e também no sentido de podermos conferir maior visibilidade ao projeto. Pensamos que poderia ser interessante, até porque depois poderia haver aqui outro objetivo associado, que era fazer com que as audições, que antes eram as eliminatórias, pudessem ser realizadas em espaços públicos no coração do Angra do Heroísmo, fundamentalmente em espaços comerciais. O que seria também uma forma de contribuir para que esses espaços comerciais pudessem ter mais público e pudessem ter uma dinâmica económica mais interessante, para além de que isso podia, simultaneamente, contribuir para, como aspecto conducente à animação turística da nossa cidade, tendo em conta que hoje em dia nós temos cada vez mais visitantes. De facto, é interessante que nós lhes possamos oferecer sempre alguns aspectos interessantes no que concerne a questões mais culturais. Portanto, e então isto encaixava aqui que nem uma luva, portanto, nessa lógica. Portanto, e assim foi. Portanto, e funcionou no teu entender, segundo a reportagem, a entrevista que nos deste? No meu entender, eu penso que não poderia ter funcionado melhor. Muito honestamente, essa lógica das audições acho que foi um ponto de grande interesse. Olha que nós, e depois atentemos no seguinte, só o facto de nós termos uma banda de heavy metal a tocar na sala de um espaço comercial que normalmente é uma sala pequena, não é propriamente dita relativamente ou seja, no que possa ser adequada para a atuação numa banda de heavy metal, por assim dizer. Mas estamos aqui a introduzir alguma inovação e algum fator de interesse e de facto, no dia em que tal decorreu, de facto, o espaço estava felizmente cheio. Penso que depois também eu tive a ocasião de assistir ao concerto e também depois de trocar algumas impressões com os músicos da banda. De facto, somos mais ou menos unânimes em achar que foi algo extremamente interessante e que teve um ótimo resultado, não é? É interessante, não é? É isso que define. Isso é sinónimo também de criatividade e de algo que pode promover a atratividade dos nossos espaços e da nossa cidade, marcarmos pela diferença. Portanto, e nesse contexto eu entendo que essa dimensão funcionou muito bem, que nem uma luva. Os outros aspectos passavam, portanto, de forma resumida, pelo facto de nós entendermos que, como forma de criar uma maior ligação ao público, seria fundamental envolver o público de uma forma mais ativa. E então achamos que o público também poderia ser chamado a contribuir para a decisão no que se referia à escolha dos finalistas. E assim foi feito, de facto. Conseguimos ter um conjunto de votos bastante notório, bastante assinalável, tendo em conta que era uma primeira edição. Digamos que na nossa consideração, de facto, todos esses foram elementos, ou seja, das alterações introduzidas e das inovações introduzidas, não houve uma que nós achássemos que funcionasse menos bem. Inclusivamente, outra que foi bastante relevante foi o facto de nós acharmos que não fazia sentido continuarmos a premiar os projetos concorrentes numa escala de 1 a 3. Ou seja, primeiro classificado, segundo classificado, terceiro classificado. Isso faz muito sentido no atletismo, mas de facto nós achamos que era relativamente redutor fazê-lo num projeto desta natureza. E então o que é que tentamos fazer? Por assim dizer, mantivemos a lógica do melhor projeto, que no fundo era o primeiro classificado do anterior modelo, mas achamos que fazia sentido também, se calhar, premiar o melhor intérprete. Pode ser um vocalista, pode ser um músico, pode ser, portanto, pode ser qualquer um, mas porque dentro de um projeto
que até eventualmente possa nem se destacar face no conjunto do global, a verdade é que pode haver um executante que mereça, de facto, esse destaque enquanto estímulo para que continue a desenvolver o seu percurso, não é? Como, por outro lado, também faz sentido, sendo o Angra Rock um concurso em que apenas são admissíveis portanto, temas originais, fazia sentido premiar o melhor original. Eventualmente, a inovação mais rebuscada pode ter sido mais relacionada com o facto de nós termos introduzido aqui um elemento diferente no concurso, que era a possibilidade de pessoas individuais que até eventualmente não tivessem qualquer tipo de ligação à música, mas que gostassem de escrita. E então introduzimos aqui o concurso de letras, ou seja, damos a possibilidade a qualquer pessoa que tivesse esse interesse de poder escrever uma letra para... No fundo, seria uma letra de uma música e que pudesse fazê-la concorrer ao Angra Rock. De facto, aqui nesta dimensão, de facto, talvez tenha sido a nossa maior surpresa, no sentido em que depois nós tivemos a participação tanto das letras que compunham o leque que eram apresentadas em formato de canções por parte dos participantes, como também um outro grupo que era então o conjunto de letras que ainda não tinham, portanto, no fundo não faziam parte de nenhum dos projetos participantes. E, portanto, separando um grupo do outro, nós ainda tivemos 11 letras a concurso, fora, portanto, então as letras desses projetos. Portanto, isso é verdadeiramente significativo. Portanto, juntando tudo isso... Um apelo à criatividade. Sem dúvida. Um apelo à criatividade e um novo fator de interesse para o projeto. Portanto, tudo isto somado, nós achamos que de facto o projeto, a 18ª edição do concurso Angra Rock foi coroada de sucesso, atingiu os objetivos que se propunha. Naturalmente que nós tivemos aqui um conjunto de inovações num calendário que nem sequer era o habitual, que eventualmente também foi um fator de maior dificuldade, por assim dizer, mas em termos de resultado final e também das opiniões que nós fomos recolhendo por parte das pessoas que nos fizeram questão de as dar, não é? De facto, acho que a opinião que nós temos unânime é de que os resultados foram bastante positivos e que valeram a pena as alterações. Este ano tivemos a presença do Pico, o ano passado, creio, do Faial. É importante também essa participação das outras ilhas. Muito importante. E até posso dizer o seguinte, que é, pela primeira vez, algo que não acontecia muito em edições anteriores, nós tivemos muitos contactos por parte de grupos do continente português que se pretendiam deslocar cá à Ilha Terceira para participar no concurso. Mas, visto que o concurso está restrito a bandas açorianas, de facto, lamentavelmente, tivemos que lhes dizer que não seria possível. Mas esse foi um facto que nos sensibilizou, porque a verdade é que não era muito habitual. Mas, tendo em conta que também a verdade é que parece que os Açores estão mais na moda do que nunca, a verdade é que nós percebemos que o interesse em visitar os Açores aumenta. Esse é um indicador também muito relevante. Décio, abrimos com a Agiter e vamos fechar com a Agiter. O que é que os jovens podem esperar da Agiter nos próximos tempos? Olha, sem qualquer dúvida, a Agiter irá continuar a apresentar um conjunto diversificado de atividades que, no fundo, que vão corresponder às suas necessidades, ou seja, vamos continuar a promover projetos e a dar oportunidades aos jovens para participar em projetos de mobilidade no estrangeiro, seja de curta ou de longa duração, por assim dizer, no caso das oportunidades de serviço voluntário europeu. Vamos continuar a ter a ocupação de tempos livres, a aposta na valorização ambiental e no desporto como uma das áreas estratégicas, e todas as questões que sejam relacionadas com a capacitação para o empreendedorismo e a partilha de boas práticas também serão ações bastante relevantes. Mas, acima de tudo,
Eu falei numa lógica mais, portanto, num futuro mais de médio prazo, não é? De curto, médio prazo. Mas a verdade é que eu creio que posso afirmar com toda a certeza que todos os jovens terceirenses e açorianos podem esperar de uma forma genérica que a Agiter continue a manter uma atividade que corresponda a uma resposta efetiva às suas necessidades de desenvolvimento. Muito bem. Décio, eu agradeço mais uma vez a tua presença aqui nos estúdios da Vitec. Muito obrigado. Agradeço também a sua presença aí desse lado. Voltaremos amanhã. Fique bem.